Olá, tudo bom, meus queridos alunos? Vamos mais uma aula, né, da nossa disciplina de Organização, Sistemas e Métodos, né? Quem vos fala aqui, né, a professora Ricieli. Estou com saudade de estar presencialmente com vocês, tá, gente? Espero que logo todo esse período, todo esse processo que estamos passando, passe logo, né? Para que a gente possa se encontrar toda segunda-feira, naquele mesmo horário, né? Lá na faculdade, que a gente possa nos encontrar presencialmente, né? Porque essa parte da continuidade do ensino-aprendizado, a gente está dando continuidade, né? De métodos, de maneiras diferentes, mas nós continuamos, né? Tá? Sempre falei isso para vocês, eu volto a falar, né? Nós só crescemos na nossa zona de esforço, né? Então a gente tem que se esforçar para que a gente possa terminar esse semestre, né? Terminar esse período que se iniciou, né? Mas eu acredito que logo logo a gente vai nós vamos nos encontrar novamente, tá bom? Então, gente, aula passada eu deixei para vocês uma apostila, né? E nessa apostila, ela nem está escrito lá assim logo de cara, né? Estrutura organizacional, lá não está assim logo de cara, né? Então, assim, o que nós vamos iniciar hoje? Nós vamos começar a falar da parte da estrutura organizacional. Dentro dessa estrutura organizacional, o que nós vamos mais abordar na aula de hoje é o organograma, tá? Próxima aula, eu já vou falar com vocês sobre linha e assessoria, tá? Mas hoje não. Hoje é somente o organograma, tá bom? Quem leu a apostila e fez atividade, né? Viu que lá a gente tem a estrutura do organograma linear, tem a estrutura funcional e eu vou trazer um outro modelo aqui para vocês hoje também, tá bom? E lá tem também uma definição, né? Tem um tal do UEM e AEM, né? Tá vendo? De onde será que a professora tirou, né? Ah, gente, eu continuo usando, ó, esse livro aqui, tá? Então, o que o Djalma fala lá, né? Eu vou usar minha cola aqui autorizada. E o que ele fala? Ele define o que é essa unidade estratégica de negócios, né? Que é a UEM, né? Ele fala que é uma unidade ou uma divisão da empresa, né? Responsável por consolidar os resultados de um negócio para desenvolver uma ou mais áreas estratégicas da AEM, né? Que a AEM é área estratégica do negócio. Então, o que o autor quer dizer quando ele fala, ele aborda, ele fala que é uma unidade ou divisão. Então, o que acontece dentro da organização? Por isso que eu li essa citação aqui de Djalma, né? Inclusive, está lá na apostilinha de vocês. Essa unidade estratégica de negócio nada mais é como uma subdivisão do negócio da empresa, tá bom? Então, vamos supor, a professora é como se fosse uma matriz e uma filial? Não exatamente. Por quê? Muitas empresas, quando elas criam matrizes e filiais, elas têm um negócio todo dentro da matriz e tudo que ela produz na filial, correto? Ela faz esse processo. Nas unidades estratégicas de negócio, o que acontece? A empresa subdivide aquela área de produção numa outra linha, tipo assim, só uma linha de produto ela vai produzir em uma outra área, né? Por exemplo, vou dar esse exemplo. A Volkswagen, ela tem uma unidade estratégica de negócios lá na Argentina. Por que eu falo que ela tem lá? O que aconteceu? Lá na Argentina, ela produz peças para a caminhonete dela. Se eu não me engano, acho que é Amarok o nome da caminhonete da Volks, né? Então, o que acontece? Somente lá nessa unidade estratégica de negócio, ela produz peças para a Amarok, correto? Tá? Então, o que acontece? Lá acontece uma segmentação de atuação. Não quer dizer que tem uma empresa lá totalmente independente.
mesmo, gente, mesmo que ela tenha um perfil de independência, ela é dependente da matriz aqui no Brasil, entenderam? Ela é totalmente dependente aqui da matriz aqui no Brasil, tá bom? Então, ela tem que gerenciar todos os seus resultados na produção, em tudo que ela tiver em funcionamento lá, tá bom? Ela tem o seu próprio planejamento estratégico, tem sua visão, missão e valores, tá? Então, ela subdivide dentro de negócios independentes. Então, quer dizer, a professora aqui no Brasil não produz peça para Maroc? Não produz, meus queridos. Por quê? Lá na Argentina, por questões trabalhistas, os insumos, fica muito mais barato, então ela pode baratear o preço, né? Ela fica muito mais competitiva na hora de vender, né? De entregar o produto final, tá bom? A General Electric, né? Ou a nossa querida Electrolux, ela já fez isso há muito tempo atrás, quando o seu CEO, né? Ele fez isso. Não vou lembrar o nome dele aqui agora. Daqui a pouquinho eu lembro o nome dele. Tá. Daqui a pouquinho eu lembro e falo para vocês. Por quê? Ele pegou a General Electric e era um grande conglomerado, né? E ela fabricava somente turbinas de avião. Quando ele saiu, o que aconteceu? Ela fabricava o que ela é hoje, gente. Hoje, o que você encontra na Electrolux? Máquina de lavar, fogão, geladeira, equipamentos para fazer exames de alta resolução, entendeu? Então, Jack Welch, lembrei agora, viu como que a professora tá ótima da memória? Jack Welch, ele transformou a Electrolux ou a General Electric no que ela é hoje, né? Tá? Ele transformou ela no que ela é hoje, tá bom? Então, dentro da unidade estratégica de negócio, acontece uma coisa chamada AEM, né? Eu vou ler a definição aqui que o autor traz, né? Que essa área estratégica de negócio é uma parte ou um segmento de mercado no qual a empresa, né, por meio das suas UEM, se relaciona de maneira estratégica, ou seja, de forma otimizada. Então, o que vai acontecer nas áreas estratégicas do negócio? As áreas estratégicas do negócio, ela está dentro das unidades estratégicas de negócio, tá? A unidade estratégica de negócio é a estrutura da empresa, correto? E a área estratégica de negócio, a área que eu estou falando, ela está dentro da unidade estratégica de negócio, tá bom? O que acontece dentro dessa área estratégica de negócio? Ela vai olhar, gente, o mercado externo e interno e identificar 4 fatores, né? Ela vai identificar a necessidade futura desse mercado, as tecnologias que atendam essas necessidades, clientes, quem são meus clientes? Né? Se eles querem, se eles têm essa necessidade e contexto geográfico, né? Aonde que estão meus clientes? Meus clientes estão aqui em Ouro Preto, estão em Teixeirópolis, estão em Mirante da Serra, estão em Ariquemes, em Jaru, correto? Então, quando fala de contexto geográfico, ele está falando do local onde está o seu cliente, tá? Então, gente, ela vai trazer o que? Informações para as organizações, para a unidade estratégica de negócio. A AEM vai trazer essas informações, né, para as unidades estratégicas de negócio, tá bom? E quando o autor aí fala de necessidade, né, ele está falando de necessidade dos clientes, né? Porque as empresas vão produzir aquilo que os clientes querem consumir, né? Desejam, né? Tá? Gente, tem um grande labirinto e tem um grande vácuo aí entre a necessidade e o desejo, tá? Desejo, ele está muito mais envolvido, ele está muito mais envolvido para a parte social, tá? E a necessidade, gente, ela é muito fisiológica, biológica, tá bom? Mas isso é um outro contexto, depois a gente termina de falar sobre questões de as necessidades dos seus clientes, tá bom? Ok? Dando continuidade, né, ao nosso assunto, tá? Vamos
Vamos lá. Estruturas organizacionais. Então tá, vamos lá. Estrutura organizacional, tá? O que nós podemos atentar sobre o que é uma estrutura organizacional, né? O que é uma estrutura organizacional? Vamos lá. O autor fez a seguinte definição, né? Que estrutura é esse arranjo de elementos construtivos de uma organização, ou seja, ela é formada mediante a qual são integradas e se apresentam os elementos que compõem os elementos componentes de uma empresa, tá? Então tá, o que é uma estrutura organizacional? O que nós podemos definir? O que é? Gente, a parte da estrutura organizacional, ela está correlacionada a tudo que é físico dentro da organização e tudo que é pessoas, tá bom? Móveis, equipamentos, né? Então, tá correlacionado? Tá sim, tá bom? Então, o que ele fala? O autor, quando ele fala que esse arranjo de elementos constitutivos, ele está falando que os elementos que são fundamentais para que a empresa mantenha o foco nos seus objetivos, né? O que esses elementos constitutivos, né? Eles estão muito correlacionados ao planejamento estratégico da organização, né? Lembrar lá do planejamento estratégico? Nós vamos ver visão, missão, valores, os objetivos da existência da empresa. Para que a empresa necessita desse arranjo, né? Essa estruturação? Quais são as necessidades, né? É porque, gente, nós precisamos ordenar todas as responsabilidades. Lembra lá que a gente já sabe a diferença, né? De responsabilidade, autoridade, como é que vai fluir o processo de comunicação dentro da organização, né? Como é que vai ocorrer o processo de decisão dessas unidades organizacionais, né? Então, tudo isso vai acontecer a partir desse contexto dos elementos, né? Que esse arranjo dele, como é que é organizado esses elementos dentro desse sistema, tá? Então, gente, dentro da estrutura organizacional, nós vamos ver de qual forma divididas as funções, né? E a organização da empresa, tá? Quem vai desempenhar qual cargo, qual função, qual cargo está subordinado a quem e a qual setor, tá ok? Então, isso que diretamente nós temos sobre os elementos constitutivos, né? Tá? E aí ele vai ter que atender essas três funções aqui que o autor traz. Ele fala o quê? Tensionam realizar produtos organizacionais e atingir metas, né? Lembram lá que eu sempre falei para vocês? Por que as empresas querem existir no mercado, né? Porque elas querem continuar se perpetuando no mercado, né? Tá? Aí ele fala que destina-se a minimizar ou regularizar a influência das variações, né? Assegurar que os indivíduos se conformem às exigências, né? É bem conformar, né? O autor aqui fala, né? Antônio Cury fala que é um conformar. É meio difícil as pessoas se conformarem, né? É um processo de respeito, de respeitar. Você não precisa de aceitar, mas você é obrigado a respeitar, tá bom? É dois processos totalmente diferentes. Você pode respeitar aquilo que o outro está fazendo, mesmo que você não concorde, tá? Isso tem que acontecer dentro das organizações. E ele fala o quê? As estruturas são os contextos em que o poder é exercido. Eu tenho lá o chefe, né? Na minha primeira linha de comando, e depois dele, quem é que vem? Quem são os seus subordinados? Né? Então, tá. Estruturas organizacionais. Então, o que acontece dentro... como é que a estrutura pode ser organizada, né? Então, o que eu já até dei um spoiler assim, no início, falando que nós temos as partes físicas, tá? Então, o que? Os edifícios, as unidades de trabalho, né? Então, é o que? Aqui o autor traz os espaços e os equipamentos que eles são pertinentes. Isso quer dizer, onde a empresa está localizada, né? No início da aula eu falei da Volks, né? Que tem uma unidade estratégica de negócio
lá na Argentina, ok? Ok, lá tá tranquilo. Os grandes magazines, deixa eu lembrar o nome aqui, Renner, Riachuelo, C&A, eles também fazem isso, tá, gente? Eles levam essas partes físicas, né, que o autor fala aqui, essas partes físicas, para outros lugares do mundo. Não tem problema? Não há problema algum. Por quê? As empresas sempre estão buscando ser competitivas o suficiente, né, para poder manter no mercado de trabalho, ter preço, né, tá? E aí ele fala o seguinte, ó, os elementos de trabalho, né, diversas operações do processo de produção. Professor, você está falando só de indústria? Não, gente, estou falando de escritório, né? Diversas operações do processo de produção. O que você faz aí no ambiente seu de trabalho, tá? Quais são as operações de processo de produção? Por exemplo, eu aqui como professora que sou, quando eu vou elaborar uma aula de vocês, né? O que acontece no meu processo, né? Operação de processo de produção. Eu pego a ementa da disciplina, né? Traduzo a ementa da disciplina num plano de ensino, porque aí o plano de ensino a gente subdivide todo o conteúdo, tá? E aí eu pego aquela temática lá. Com aquela temática da aula, eu vou e faço pesquisa, né? No Google, vou lá, baixo. Não é isso que funciona, né? Eu pego um livro, igual eu já mostrei, né? Eu pego o livro do Djalma para fazer uma pesquisa, para poder dar aula para vocês. Eu utilizo também desse aqui, gente, ó. Aqui. Aí eu pego um segundo livro, pode ter um terceiro livro, pode ter um terceiro, pode ter um quarto, né? Na verdade, assim, eu gasto uma média de 5 a 6 livros, né? Para fazer uma aula para vocês, tô falando de uma aula, tá? E fora os conteúdos também que eu procuro na internet para poder atualizar. A gente não pode usar tudo na internet, porque nem tudo é verídico na internet, né? Será que todo conteúdo tá na internet é verdadeiro? Infelizmente não é, então a gente não pode utilizar de tudo que vem na internet. Então eu ainda sou amante do livro, utilizo do livro. Então isso, todo esse processo que eu expliquei para vocês, é a operação minha do meu processo de produção, né? Então não é rápido, né? Falar, meia hora eu monto uma aulinha aqui. É muito mais complexo todo o processo, mesmo que eu já tenha lecionado essa disciplina muitas vezes, tá bom? A mesma coisa acontece com vocês aí no ambiente de trabalho. As operações do processo de produção, o sistema de organização, como é que acontece o trabalho de vocês? Como é que é a ordem do processo do trabalho? Como é que vocês chegam na empresa? Vocês chegam, abrem a sala de vocês, ligam o computador. Aí qual que é a primeira atividade aí? Eu ligo o computador, o professor começa checando os e-mails, né? Então isso que é a operação do processo de produção de vocês dentro do trabalho, dentro desse processo produtivo, dentro dessa operação, tá bom? Acontece dentro das indústrias? Acontece. É o exemplo mais fácil. Mas dentro dos escritórios, dentro das áreas contábeis, ocorre também, tá bom? Aí ele fala o que, ó? A estrutura, né, organizacional, ela compreende a disposição de diversas unidades que compõem a empresa, gente. O que nós vamos ter lá que subdivide? Departamentos, que a gente viu uma aulinha bonita só sobre departamentos, divisões, secções e relações entre subordinados e superiores, ok? Então, ele vai ter toda essa estruturação. Eu tenho um problema, eu vou chegar logo para o presidente da empresa ou eu vou falar com o meu chefe primeiro, né? Então, correto, hierarquicamente falando, eu chegar primeiro para o meu chefe, para só depois eu reportar para o superior ao meu chefe, tá bom? Hierarquicamente falando, sim, a gente tem primeiro, né? Vamos supor, fazer uma reclamação de um professor, primeiro se faz para o professor Ronaldo, para depois chegar na outra, na Flaviane, por exemplo. Entendeu? Então a gente tem que fazer o quê? Ela tem estruturações para a gente não atropelar as pessoas, né? Porque é muito ruim, gente, atropelar as pessoas, tá? Então, assim. E também quando a gente atropela as pessoas, a gente mostra um certo grau de maturidade que nós temos, tá? Então, o que ele fala dessas relações entre subordinados e superiores? O correto é eu, primeiro, me relatar ao meu superior imediato, meu chefe imediato, tá bom?
Aí ele fala o seguinte, não envolve apenas o esqueleto, né, um arcabouço, né, desculpa, gente, né, que é o desenho, né, de todo o organismo da empresa, mas os deveres, né, quem tem direito, gente, tem que ter dever também. Se eu quero exigir o meu direito, eu tenho que exercer o meu dever também, tá bom? Aí ele fala da minha responsabilidade, né, sistemas de autoridade, de comunicação existentes dentro da organização, ok? Vamos lá, essa citaçãozinha aqui de Chiavenato, né? Então, Chiavenato, em sua obra, ele também traz, né, essa definição da estrutura organizacional. Ele fala que já lá na teoria clássica, neoclássica da administração, isso aqui vocês viram lá em Teoria Geral de Administração, assume que a organização formal, lembra lá que a gente estudou que tem a formal e informal? E tem um montão de aluno que errou essa questão na prova, tá? O próximo, vou aproveitar, vou falar o seguinte, eu vou marcar um live com vocês, eu vou corrigir a prova com vocês, tá bom? As dissertativas, uma boa parte dos alunos erraram, tá? Então tá. Então ele fala o seguinte, que dentro da teoria, depois a gente conversa sobre isso, né? Vamos preocupar agora com o segundo bimestre. Então ele fala que dentro da teoria neoclássica, né, a gente tem essa organização formal e tem a informal também, tá bom? Mas a gente vai focar, o foco nosso agora é somente na formal, vamos esquecer a informal, tá bom? E ele fala o seguinte, que consiste em camadas hierárquicas, né, níveis funcionais estabelecidos pelo organograma. Então, por que ele fala que é em camadas, né? Eu tenho o presidente, tá? Eu tenho o vice, sou péssima desenhando com o mouse, gente, me perdoe. Tá? Então, o que ele fala em camadas, né? Que eu tenho uma primeira camada, depois eu vou ter uma segunda, terceira, quarta, né? Se a gente tivesse uma pirâmide aqui assim, ó, né? A gente teria a primeira camada, segunda, terceira, né? Quarta, tá? Aqui ele está relacionando isso aqui. Quanto maior o cargo, quanto mais ao topo você está, maior é o grau de sua responsabilidade, tá? Aí ele fala, ó, que nesse contexto, né, ele fala que essa organização é um conjunto de cargos funcionais. Cada um está subordinado a uma pessoa aqui. E ele fala, cujas prescrições, normas de comportamento de todos os seus membros devem se sujeitar. Então, quem está aqui no 4, vou até mudar de cor, ó, quem está no 4 se sujeita a quem está no 3, quem está no 3 se sujeita a quem está no 2, quem está no 2 se sujeita a quem está no 1, né? E aí, ainda que a Venato cita o seguinte, ó, complementa que a característica mais importante formal é o que a gente... O racionalismo. Seres racionais dentro desse processo, né? Aqui a gente tem uma chargezinha, né? O homem lá da caverna inventando o organograma. O organograma é algo novo, gente? Não é, né? A gente já viu lá quando nós estudamos as estruturas formais e informais que não era, né? Modelo de análise, né? Vamos lá. Isso, modelo de análise. Que a gente tem, dentro do modelo de análise da estrutura, a gente tem algumas variáveis, né, que o autor nos traz, né? Primeira coisa, ele fala dessa análise de atividade. Então, você contratou lá aquele funcionário, você colocou ele naquele cargo ou função, tá? Mas o que ele vai fazer, né? Já dei várias vezes o exemplo do cargo da telefonista que foi extinto e agora nós temos um agente ou auxiliar de administrativo. Por quê? Esse cargo, ela pode fazer toda a parte administrativa e também pode atender e realizar ligações. Então, é altamente rentável para a organização quando isso acontece, tá? Então, ele fala o quê? Quais são os tipos de trabalho que podem ser reunidos? Professora, então eu posso pôr a pessoa lá, auxiliar administrativo, para fazer a limpeza? Eu disse, não, gente, tem
um espaçamento muito grande aí entre você pedir para a pessoa que é seu assistente administrativo, entre ele limpar a mesa dele, passar um produto de limpeza nos equipamentos que ele utiliza, e você mandar ele varrer o chão e limpar a sala dele, entendeu? Tem uma lacuna muito grande, tá? Então, quais são os tipos de trabalho que podem ser reunidos, tá? Daqui a pouquinho a gente vai saber fazer isso aqui também. E aí ele fala o quê? A importância de cada atividade na estrutura organizacional. Por que tem tanto cargos, gente? Por que tem tantas funções, tá? Professora, para deixar a pessoa lá do recursos humanos doida, né? Não, né? Tá, gente? É porque cada cargo, cada tarefa é muito específico do qual a empresa se desempenha dentro, né? Então, assim, dependendo do ramo de segmentação, um cargo e função adapta muito bem lá. Dependendo do ramo de atuação, aquele cargo e função não serve para aquela organização, tá? Eu dou exemplo com nós, mulheres, né? Passamos em frente a uma loja e vimos um sapato muito bonito, né? Às vezes ele pode estar lá na numeração nossa, né? Tá lá certo, número lá, ó, meu 37 certinho, né? Meu número 37. Só que ele não vai servir no seu pé, né? Vai ficar apertando, aperta um dedo, aperta o outro. É a mesma coisa quando a gente, essa atividade na estrutura da organização. Às vezes o carro lá é bonitinho, olha. Só que na hora que você coloca aquele cargo, aquela atividade em prática, ela não te serve, tá? Ela começa a te dar trabalho, ela começa a trazer desgaste dentro da organização, tá? Aí ele fala que análise das decisões, né? Gente, qual a estrutura da alta administração, né, necessitada pela empresa e qual a autoridade e responsabilidade que deve ser em níveis da gerência operacional. Então, nós vamos lembrar lá, né? Eu fiz uma pirâmide, mas daqui a pouquinho vocês vão entender que a gente não vai usar mais esse modelo. Então, vai entender, ó. Da alta administração aqui, tá? Quem é que tem autoridade e quem tem responsabilidade? Aqui, ó. Do estratégico, quem que vai ter autoridade, quem vai ter responsabilidade? E do operacional, tá? Então, a gente vai poder fazer essa subdivisão melhor. Análise das relações, né? Tá, gente? No analisar aqui, ele fala não somente o chefe, né? Em função das suas atividades que ele dirige. Gente, o chefe desempenha muito mais atividades daquelas que ele se diz ter, né? Por quê, gente? O trabalho do chefe, ele contribui muito para o crescimento ou o não crescimento dentro da organização, tá? Para que a empresa possa ter desempenhos ruins, tá? Então, o que ele fala? As relações de cima para baixo ou de baixo para cima, né? Ele tem que contribuir para o crescimento da organização, tá bom? Então, ele tem que dar essa contribuição para que os gerentes, né? Analise as suas relações com o seu subordinado e como é que vai ser o processo de tomada de decisão. Quem interfere aonde, né? Será que é só o presidente da empresa que tem o poder de demitir? Quem é que vai fazer o processo de demissão? Quem é que vai encerrar os contratos de trabalho dentro da organização? Tá bom? Então, isso também é dentro da análise das relações, é o que nós vamos ver dentro delas, tá bom? Vamos lá, continuando. Então, gente, para fazer essa representação gráfica, né? Aí, o que vai acontecer? Nós vamos precisar dessa ferramenta aqui chamada organograma. O organograma, gente, é essa representação gráfica. Nós vamos desenhar as pessoas, né? Nós vamos desenhar as pessoas e os seus cargos. Então, quais as finalidades que nós vamos ter dentro do organograma, né? Ele fala que quais são os órgãos competentes, quem está subordinada a quem, né? A forma genérica das funções, né? As relações de interdependência, níveis administrativos que compõem e a hierarquia, né? Então, o que vai acontecer?
dentro desse, para podermos representar, a gente vai desenhar o organograma, tá? Ele é um pouquinho parecido com os departamentos, mas o organograma é diferente da departamentalização, tá bom? Vamos lá ver, tá? Aqui, ó. Faltou essa última linha, ele fala que pode representar o nome do dirigente, efetivo do pessoal, o tipo de autoridade do órgão, né? Por exemplo, eu posso ter um chefe e esses chefes ter muito mais subordinado dentro daquela linha, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês que vai ficar muito mais fácil de vocês visualizarem essa situação, né? Vamos lá, ó. Como é que eu vou desenhar o organograma? Eu vou fazer as seguintes observações. Eu vou precisar de desenhar ele por figuras geométricas, né? Gente, o que é mais utilizado é o retângulo. Eu vou trazer um modelo aqui na aula hoje que não só o retângulo é feito, mas nós vamos fazer um outro modelo também, tá? Então, gente, ó, os retângulos, eles vão ser proporcionais à importância da hierarquia do órgão. Isso quer dizer, você não vai colocar lá o presidente, né, pequenininho. Aí aqui, quando você for fazer o vice-presidente, você fazer ele muito maior, né? Não pode ter essa desproporcionalidade aqui, tem que ser tudo do mesmo tamanho, tá bom? Aí ele fala aqui, ó. Quando se tratam de órgãos da mesma importância hierárquica, né? Da mesma natureza, eles têm que ser figuras do mesmo tamanho. Então, isso quer dizer, aqui deveria ser maior, aqui deveria ser menor, e aqui, ó, gente, ó, os subordinados aqui deveriam ser todos do mesmo tamanho, tá bom? O correto é esse. Aí ele fala o quê? Quanto ao nível administrativo, né? Ele fala o quê, ó? Quando tiver conselho de administração, né? Menor hierarquia, tem que fazer esse processo de um retângulo menor. Aí também depois a gente representa dentro do organograma o que é linha de assessoria e o que é linha de staff. Ele também entra aí, tá bom? Aí ele fala aqui, ó. Mesmo quando esses não estão em linha, né? Acabei de falar de assessoria e staff, deve ser posicionado horizontalmente, tá? Do ponto de vista hierárquico, porque quem está lá, às vezes, na assessoria, quem está lá em linhas de staff, muitas vezes está prestando serviço, né? Esse aí é assunto da nossa próxima aula, tá bom? Aí eu não vou me adentrar muito, tá bom? Aí ele fala o quê? Designificativo da autoridade do órgão estão vinculados como assessores ou prestadores de serviço, tá? E aí ele fala o quê? O sexto ponto aqui que o autor traz é o seguinte, ó. Se é necessário e se julgar o que, gente, indispensável, né? Os diversos tipos de autoridade, né? Por diferentes linhas de ligação, tá? Como é que vai acontecer essas linhas de ligação, tá? Então, vai ter autoridade, ligação hierárquica, né? A primeira parte já bem padrão, tá? Autoridade, ligação com as funções, a autoridade e a ligação com a coordenação, a autoridade e ligação consultiva de staff. Você tá vendo aqui que ele tá falando que a staff é o quê? Consultiva, tá? Mas na próxima aula eu vou explicar para vocês direitinho o que faz uma pessoa que está na linha de staff e de assessoria. Assessoria muitas vezes não precisa nem ser uma pessoa, tá, gente? Pode ser até uma empresa dentro de uma organização para assessorar todo o processo, tá? É o que mais acontece dentro dos escritórios de contabilidade, né? Mas chega de spoiler da próxima aula, né? Quero ver vocês lá na próxima aula. Aí ele fala que, por último, que é dispensável a representação de assembleias gerais do acionista, né, que não integram. A empresa vai fazer uma assembleia geral. Vamos lá. As cooperativas de crédito têm esse perfil, gente, de fazer assembleias gerais. Essas assembleias gerais, gente, não devem constar no organograma, tá bom? Por quê? Quem participa das assembleias gerais são os associados. Os associados não são funcionários das cooperativas de crédito, ok? Vamos lá. Como compreender esse processo aqui, né?
Tá, o que nós vamos ter aqui, ó? Linhas de comunicação. Essa parte aqui, deixa eu só até mudar de cor para que a gente possa ver melhor. Ó, tá vendo esse aqui? Esse aqui é chamado de linhas de comunicação, tá? Então, o que ela vai ligar? Ela vai ligar cargos ou áreas de empresa. Ela vai ligar um cargo a outro cargo. Ela vai ligar em níveis de subordinação. Tá vendo aqui que a linha de comunicação acontece? Em níveis de subordinação. Então, isso quer dizer que há uma hierarquia. Então, aqui eu tenho a primeira linha de comando. Aqui eu tenho a segunda linha de comando. Aqui está todo mundo hierarquicamente. Do mesmo tamanho, hierarquicamente, tá, gente? Desculpa. Se aqui tivesse o segundo, ó, aqui seria em terceiro nível, todo mundo ia estar juntinho, tá bom? Tá? Aí ele fala o quê? Unidade de trabalho, cargo ou área, tá? É o quê? Essas caixinhas aqui, cada caixinha dessa representa uma carga, ou um cargo, desculpa, um cargo ou uma área, tá? Cada um desses aqui é um cargo que é desempenhado dentro da organização, tá? E aí ele fala que dentro da linha de hierarquia funcional, né, de cima para baixo, da esquerda para a direita, né, ou de dentro para fora, tá? Então, o que ele vai falar? Que isso pode acontecer dentro desse sentido aqui, né? Gente, desculpa, é de cima para baixo, essa setinha aqui não tem, tá bom? E na divisão horizontal do trabalho, né? Então, ele vai falar o quê? Ó, cargos ou áreas em uma mesma linha indica que tem nível hierárquico similar. Então, tá todo mundo aqui nessa linha 2 aqui, o nível hierárquico deles é o mesmo, tá? Quem tá no nível 3, nível hierárquico sempre da mesma, similar. Todos eles têm o mesmo poder de decisão. Vamos lá falar sobre o organograma vertical clássico, né? Ou funcional. O que ele vai dizer aqui para nós, tá bom? Então, o que o autor vem trazer? Ele fala que ele vem representar a empresa de maneira clara, né? De cima para baixo. Então, ele vai falar que é onde que se encontram as principais posições, né? Até as menos importantes, até o chão de fábrica tá lá, tá bom? E ele fala o quê? A diretoria está lá no alto nível, enquanto os subordinados são inseridos de cima para baixo, tá bom? Na vertical, segue a linha hierárquica de forma mais rígida, tá bom? Então, o que acontece, gente? A parte do organograma, tem estudos que mostram que ele surgiu, é bem recente, né? Dentro da origem dele é no exército, né? A gente não tem as patentes dentro do exército, né? Quem tem a patente maior manda mais, quem tem a patente menor manda menos, né? Então foi através desse comportamento dentro do exército que começou a se utilizar o processo de organograma para dentro das organizações. Não é a primeira vez, gente, que se utiliza do exército para buscar teorias dentro da área da administração. Quando vocês forem estudar planejamento estratégico, se já estudaram, não sei, tem um livro do Sun Tzu, ele que é a literatura base para atividades de estratégia. Ele foi um dos estrategistas. E é bem antigo esse livro, tá? E aí ele fala aqui, ó, quanto maior for a autonomia e a responsabilidade exigida, né, para cada cargo ou setor, mais alta deve ser a sua representação dentro dessa posição. Então, quanto maior a minha autonomia e responsabilidade, mais alto lá na representação do organograma eu vou estar, tá bom? Então, ele fala que essa ligação é feita de cima para baixo, né? Podendo haver alguma também entre os diversos cargos, setores. Então, o que ele está falando? Que aqui nessa linha aqui, correto, hein? Eu posso ter subdivisões. O meu cargo não pode ser o soberano, né? Pode ter outros aqui. Gente, faz conta que tá reto isso aqui, tá? E tá tudo do mesmo tamanho, tá bom? Então, o que aconteceu aqui?
Eles estão tudo na mesma linha de comando, tá? Então, ele fala o quê? Aqui eles têm o mesmo poder dentro da organização. Olha aqui o desenho. Então tá. Gente, aqui nós temos o quê? O desenho, né, do organograma. Como é que acontece o organograma aqui, ó? Se você observar, gente, ele tem um formato do quê, ó? Não lembra? Tá? Ó, estratégico, né? Estratégico, tático e operacional, né? Tá? Se a gente pensar aqui nessa pirâmide, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter aqui quem vai estar nesse nível, aqui dentro dos vices-presidentes. Então, nós vamos ter a primeira linha de comando, quem é que manda em todos, tá? Aqui seria, gente, uma assessoria ou linha de staff, tá? Esse aqui não tem o mesmo poder do presidente, mas a aula que vem vocês vão entender o porquê que essa pessoa aqui, deixa eu fazer um asteriscozinho, nossa, que asterisco lindo, olha, não tem o mesmo poder do presidente, tá bom? Cenas do próximo capítulo, tá? Aqui, esses que estão nessa linha estão com o mesmo nível de poder e assim sucessivamente, tá? Aqui eu tenho um nível 4, tá? Então, gente, qual a necessidade de se fazer o organograma, né? Então, aqui, gente, se vocês observarem, nós temos especializações de trabalho, né? Ó, gerente de pessoal, gerente de fábrica, gerente de orçamento, tá? E aí a gente, dentro do gerente de orçamento, a gente pode decompor aqui o que, gente? Funções para se tornar mais fáceis, né? Essas atribuições. Quem é que eu vou colocar aqui no meu para trabalhar junto com o meu gerente de orçamento? Dentro da parte da gerência da fábrica, quem é que vai trabalhar com ele? Então, eu posso subdividir a especialidade dentro do cargo ou chefia que a pessoa exerce dentro do cargo aqui desenhado, tá? Esse organograma aqui, gente, ele é horizontal, tá? O que acontece no horizontal? No horizontal, gente, é a mesma situação, tá? Aqui eu tenho a minha primeira linha de comando, tá? Aqui é a segunda linha de comando e aqui é a terceira linha de comando, tá? Aqui no caso, como ele é horizontal, as linhas de comando acontecem verticalmente, tá bom? Então, aqui eu tenho a minha quarta linha de comando. Aqui é só questão do desenho que foi feito diferente na parte horizontal. Tem alguma diferença, professor, da vertical? Não tem, tá bom? É as mesmas definições, a gente pode dizer assim, tá? E será que lá na empresa que você trabalha, como é que é o organograma de vocês? Já parou para pensar? Como é que é lá, né? Será que está mais com a Amazon, ou um Google, né? Um Facebook, uma Microsoft, né? A Apple, né? Então, o que acontece lá dentro da organização que você trabalha? Como é que é o organograma dela? Dos trabalhos passados, o que desenhou uma departamentalização, se não me engano, da atividade que eu solicitei, que chegou mais próximo ao correto, se eu não me engano, se eu não estiver enganada, tá? Foi o aluno Lucas. Ele fez mais próximo do correto, tá? Parabéns, tá, Lucas? O seu trabalho estava excelente, tá? Então, gente, será que dentro... gente, os demais também estavam muito bons, mas o do Lucas se destacou entre todos que eu li, tá bom, meus queridos? De vocês estavam bons também, tá? Então, o que aconteceu? Aqui eu trouxe para vocês como é que funciona, né? Como é que é lá na empresa de vocês? Pense aí. Qual dessas estruturas aqui, né, se enquadra, tá? Ô, professor, isso aí o dono da empresa nem sabe por onde passa, né? Tá, mas
tem estruturas de organogramas que elas podem ser utilizadas para pequenas empresas, né? Nós temos essa capacidade de adaptar, fazer esse processo de adaptação, torná-las menores para que as empresas possam utilizar, né? Nem todo mundo vai ter acesso ao multinacional, né? Para poder criar o organograma. A gente sempre começa das pequenas empresas mesmo. Tá? Gente, esse organograma circular ou radial, o que acontece com ele? Ele é pouquíssimo usado. Então, eu só vou trazer ele a critério de conhecimento, tá? Então, esse aqui, gente, esse organograma circular ou radial, quando a empresa utiliza dele, é porque ela quer ressaltar aqui, gente, a importância de se trabalhar em grupo, tá? Esse organograma aqui, ele não tem aquela preocupação, né, de representar a hierarquia, né? Então, eles querem suavizar a representação gráfica da estrutura, tá? Mas, tecnicamente falando, quem está mais próximo, tá? Quem está mais aqui ao centro, maior é o poder de responsabilidade, maior é a autoridade dentro da organização. Quanto mais a pessoa vai se distanciando do centro do círculo, mais ela vai perdendo em autoridade, tá bom? Esse aqui eu peguei, ele é do Banco Central, tá? Aí ele tem aqui, ó, diretoria colegiada, tá? Esses azuis claros aqui. Secretaria executiva, esse outro tom de azul, ó. Procuradoria geral, unidade sede, né? Então, a cada um aqui vai mudando a cor, ó. Aí ele fala, ó, quem tem autoridade técnica, tá subtraçadinho, né? Tá vendo aqui, ó? Esses aqui tem autoridade técnica, o presidente, sobre esses cargos aqui, ele tem autoridade técnica. Aí ele fala, o pontilhado aqui, ó, autoridade técnica, então entre eles têm o mesmo nível, tá vendo aqui, ó, de autoridade técnica e a autoridade deliberativa, tá? Que é o que? Esse aqui que faz essa seta ao contrário, podemos dizer assim, né? Ele faz esse processo aqui, vou até mudar de cor, ó. Tá? Então, a autoridade deliberativa acontece aqui, ó. Tá? Retinho, né? Tá? Acontece nesse processo. Então, ele é mais utilizado para isso, gente, para ressaltar a importância do trabalho em grupo, que é uma empresa politicamente correta. Então, é essa visão que ele quer demonstrar, tá? É só nível de conhecimento mesmo. A critério de conhecimento. Vamos lá, dando continuidade. Então, o que acontece aqui no organograma linear de responsabilidade, né? Ele fala que mostra essa relação existente entre atividades, né, ou processos, com quem é responsável por cada um. Esse aqui, gente, já é demonstrado de forma diferente, tá bom? Gente, a relação entre cargos e execução, né, de suas tarefas, ele vai ficar bem claro na hora que eu passar o próximo slide para vocês entenderem. Então, a gente tem uns símbolos, toda uma simbologia na hora de representar o cargo e o que a pessoa faz dentro do cargo, tá bom? E aí ele fala o seguinte, permite essa análise mais objetiva da estrutura da empresa, tá? E ele fala que esse modelo mais adequado, né, com estrutura formal, ó, formal e rígida, ela não é tão flexível, né, tá? Então, a gente possui essas linhas diretas, únicas de responsabilidade entre o superior e o subordinado, gente, que dá uma ampla visão de visibilidade dessa unidade de comando, tá? E aí ele fala o que ele fala, né? Que onde cada profissional executa estritamente sua responsabilidade, tá? Dando pouca margem à criatividade e inovação. Então, eles ficam muito engessados dentro daquele modelo, tá bom? As principais características, né? Ele fala desse sintético de informações relevante, cargos, né? Conjuntos de responsabilidade, atividades, né? Dispostos
que constituam as linhas da matriz, e assim sucessivamente, tá? Olha aqui como é que ele é. Então, o que vai acontecer? Esse organograma é desse jeito aqui mesmo, tá, gente? Então, por que ele é bem objetivo, assim, só que ele é rígido, né? Então, quem vai ter o... Aí tá aqui, ó. Aprovar investimento, diretor. Aí tá com esse símbolo. Ele aprova, né? Aprovar procedimento, diretor faz o quê? Ele só controla, né? Gerente, o que ele faz? Ele aprova investimento? Não, gente, ele só controla, né? Aprovar procedimento? Aprova, sim, tá? E aqui, ó, revisar procedimento, ele só executa, tá? Não, desculpa, gente, aqui ele só participa e redigir procedimento, ele só participa. O supervisor aqui em redigir, ó, vamos fazer uma setinha aqui, ó. O supervisor, ele só executa. Ó, o gerente participa e esse executa, tá? Distribuir procedimento, ó, o assistente faz o que, gente? Executa, né? Arquivar. Quem é que elabora? O assistente, tá? Então fica muito claro. Quando a pessoa lê, vê todo esse processo de legendas, fica muito claro o que cada um vai fazer dentro da organização, dentro do cargo. Você vai fazer o quê? Você executa, você aprova, você participa, você faz todo o processo de controle ou só elabora? Qual é as atribuições do seu cargo? Então, com essa legenda, você vai lá e coloca, ó, assistente administrativo, ele não vai executar, né? Ali ele fala o quê, ó? Aprovar investimento, procedimento, revisar, redigir procedimento, ele não faz nada a isso. Ele só distribui e arquiva, tá? Só o que ele tem acesso. Então, de redigir, revisar, aprovar, né? Tanto procedimento como investimento, quem tem acesso é diretor, gerente e supervisor. Só que cada um dentro de graus de responsabilidade, tá? Diretor vai aprovar. Gerente vai só fazer o quê? Controlar, tá bom? Fica muito claro assim, né? Então, quando cada um recebe aqui, ó, se eu pensar aqui, ó, supervisor aprova investimento, controla, o que é o supervisor? O que vocês colocariam aqui? O que o supervisor faz? Ele aprova um investimento? O que ele faz? Ele executa? Hã? Ele participa? O que ele faz, hein? O que vocês acham que o supervisor faz? Vou até dar uma dica, ó. Já até dei um risquinho para dar uma dica, tá? Já eliminei duas opções aqui, né? Tá? O que o supervisor vai fazer dentro do âmbito da empresa? Quando é aprovar investimento, o que vocês acham que ele vai fazer? Ele vai só controlar, gente. Ele não tem poder nem para executar e nem para participar. Ele vai falar o que lá, gente? Ele só vai controlar se está acontecendo ou não o que foi aprovado dentro dos investimentos, tá bom? E fica, ó, quietinho, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ah? Aqui o autor traz quais são as nossas principais vantagens e desvantagens, né? Aí ele fala, ó, visualização da responsabilidade pela função, né? Caracteriza a forma pela qual uma posição se relaciona com as demais dentro da empresa, efetivação de análise objetivas de estrutura, elimina essas ambiguidades, né, do processo decisório, né? Não desconsidera a estrutura formal e não é uma leitura fácil, né? Por que ele fala que não é uma leitura fácil, gente? Nem todo mundo vai ver aquele organograma, tá? Ele vai compreender o que está acontecendo, né? O que essas bolinha com risco, seta para baixo, seta para cima, o que está acontecendo dentro dessa organização? Entendeu? Então vai ficar, não é fácil, não é qualquer pessoa que vai ler e vai compreender, tá bom? E, né?
trazendo uma mensagem aqui para vocês no final, né? Eu gosto muito das mensagens do Ayrton Senna, gente. Eu penso que ele sempre trouxe essa mensagem positiva, né? Ele, de todas as entrevistas deles que eu já vi, ele buscou sempre vencer na vida, vitória na vida, né? Ser o melhor naquilo que ele executava na vida. Então ele não queria ser somente o melhor piloto, ele queria ser o melhor ser humano que ele pudesse ser. Então eu faço esse convite para vocês essa semana que se inicia. Seja a sua melhor versão, seja a sua melhor versão a partir de agora, né? E faça as coisas que você tem que fazer na excelência que vocês podem fazer, né? Porque às vezes a gente faz mal feito e mais ou menos lá é para os outros mesmo, né? Então ele tinha essa filosofia aqui, ó, no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço e à dedicação, não existe meio termo. Gente, ou você faz uma coisa bem feita ou você não faz, né? Ou você leva as coisas a sério, ou você leva a sua vida a sério agora, ou você não vai levar em momento algum, tá? A hora de fazer certo é agora, não é amanhã, tá bom? Espero que todos tenham compreendido o assunto. Continuo disponível lá, tá? Tanto no Ava como no Classroom, no grupo do WhatsApp, tá bom? E fiquem todos com Deus e tenham uma maravilhosa semana. Até a nossa próxima aula.